eu tinha que ler este livro. E o próximo também já cá está em casa. Olá! Hoje venho-te falar de Quebrar o Gelo, da Hannah Grace. Eu sei que já toda a gente leu este livro, mas a verdade é que eu ainda não tinha lido. E como entretanto achei que o segundo tinha que ficar para casa, não fazia sentido ter o segundo sem falar do primeiro. E sem ler o primeiro. E portanto fui lê-lo. Ainda por cima, no encontro que tivemos, eu penso que foi no encontro da Bertrand, das novidades da Bertrand para este trimestre, houve alguém da comunidade do Instagram, que eu já não me lembro quem foi, e também já não sei precisar se foi mesmo do Instagram ou se foi alguém do YouTube, que me disse: é um livro hot, é um livro sobre patinagem, é um livro muito bom. E eu adoro patinagem. Caso não saibam, aqui esta senhora, que raramente vê televisão, para tudo para ver os campeonatos europeus e os campeonatos mundiais de patinagem artística. Portanto, quando me falaram de patinagem artística, eu disse: ok, é o meu livro, é a minha cara. Com cenas hot, ainda mais. Para além disso, tinha o hóquei. Eu não sou grande fã de hóquei no gelo, confesso. Mas houve um autor que eu li, um livro que se passava numa terra em que o hóquei era o elemento fundamental e também não me angustiou. Portanto, eu pensei: ok, não me angustia, patinagem eu adoro, cenas hot também, vamos para o livro para depois poder ler o próximo. E foi assim que eu só li este livro agora. E deixem que vos diga que se ainda não leram, leiam, porque vale bastante a pena. E eu passo a explicar. O livro passa-se na universidade e passa-se... e aí eu pensei: oh não, outro. Mas a verdade é que eu acabei por me apaixonar por estas duas personagens. Eu sou assim, eu sou um bocadinho de paixão com as personagens. Um livro para mim, e eu acho que também já disse isto em público, um livro para mim é um livro, um elemento importante, é não só a forma como se conta a história, não só a forma como o livro me faz sentir, mas é também, e tem também a ver com a construção das personagens. Se eu me apaixono pelas personagens, o livro para mim está feito. E eu apaixonei-me por estes dois. Quem são eles? A Anastácia, alguém que quer fazer parte da equipa de patinagem artística dos Estados Unidos da América nos campeonatos, e o Nathan, que é o capitão de hóquei no gelo. E este livro, para mim, foi um livro que eu gostei bastante e muito interessante, porque para além das cenas hot, e há logo desde o princípio, deixem que vos diga, muito bem feitas, um bocadinho rápido mais, enfim, mas isto é capaz de ser da idade, portanto não conta. É muito interessante ver, e isso é uma das coisas que eu gostei, para além das personagens, e eu acho que a construção das personagens aqui também diz muito sobre isso, e que tem muito a ver com esse elemento que ela quer contar, que é o facto dela nos querer dar, por um lado, a responsabilidade e por outro lado, o espírito de sacrifício que é preciso que estes miúdos tenham. E aqui vamos deixar... e isto é um assunto muito sério. Porquê? Porque os miúdos são miúdos, obviamente, são miúdos de liceu, são miúdos de faculdade, são miúdos. São miúdos que ainda estão a construir a sua vida e que estão a construir o seu futuro. E que de repente lhes é exigido um espírito de sacrifício e um espírito de responsabilidade, às vezes atroz. O facto do Nathan ser o capitão da equipa e, portanto, levar com tudo nas costas. O facto da Anastácia querer recuperar tudo aquilo que tinha perdido para poder... fazer parte da equipa dos Estados Unidos. Tudo isso são pesos que são colocados, às vezes por eles próprios, ok, dou de barato, está certo, mas não deixam de ser pesos que estes miúdos colocam sobre eles próprios e responsabilidades que estes miúdos colocam sobre eles próprios e que muitas vezes acaba por ser demasiado, acho eu, para a idade que eles têm. Ou então sou eu que já estou a ficar velha e acho isto. Mas a verdade é que estes dois acabam por ter um comportamento que se nota esse peso, quanto a mim, e que se nota essa responsabilidade. E eu gostei muito isso neles. Ou seja, eles não deixam de ser miúdos, eles não deixam de viver as suas vidas, eles não deixam de ir às suas festas, mas lá por trás
está sempre este sentido de responsabilidade. E muitas vezes eles arranjam problemas, inclusive um com o outro, pelo sentido de responsabilidade face aos outros. E face à equipa ou face ao objetivo que eles delimitaram para eles próprios. E sobre esse ponto de vista, este livro, que aparentemente era um livro cozy, um livro fácil, um livro leve, acaba por ser um livro bastante interessante, porque depois podemos extrapolar não só da patinagem artística, mas para qualquer modalidade de alta competição, não só do hóquei, mas continuo a dizer, para qualquer modalidade de alta competição que vemos por aí. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, dos nossos lobos do rugby, e eu sei por experiência própria às vezes o que é preciso, e os fins de semana que não se têm para ir jogar, e os fins de tarde que não se têm para ir treinar, e as sextas e os sábados que não se sai porque há jogo. Portanto, e estes homens que têm famílias, que têm profissões, que têm que ganhar a vida e que depois acabam por se levantar de madrugada para ir treinar e ao fim da tarde acabam por sair dos seus empregos para ir treinar. Portanto, tudo isto implica um espírito de responsabilidade e de sacrifício, ainda mais em jogos coletivos, como é o caso do hóquei, ou em jogos de equipa, como é o caso da equipa de patinagem artística, que embora elas vão em nome pessoal, depois há uma classificação por equipa e, portanto, é preciso também ter isso em conta, que acabam por condicionar a vida destes jovens. E este livro, sobre esse ponto de vista, no meio de toda aquela, tudo aquilo que ele nos dá, a mim deu-me muito bem expresso esse sentido de responsabilidade e essa pressão que os miúdos muitas vezes põem sobre eles próprios e muitas vezes são as famílias que põem sobre eles. Tudo isto dá-lhes uma dimensão de empenho, de empatia, de responsabilidade, que depois se manifesta nos outros aspectos da vida deles, obviamente, e que, de alguma forma, às vezes condiciona alguns elementos da sua vida. E depois temos o OT. E eu gosto de livros OT. Embora aqui, como vos digo, acho que se calhar foi um bocadinho depressa demais. Ou se calhar sou eu que já estou a ficar velha, mas pronto. Não importa. As cenas estão muito bem descritas, estão descritas com uma sensibilidade muito grande e, essencialmente, estão descritas com um bom gosto que eu gosto em alguns livros de OT. Eu não me importo de ter cenas até mais pesadas dentro do OT, mas não gosto da vulgaridade, não gosto da falta de respeito até perante as personagens e perante a história que se está a contar. E aqui isso não acontece. É tudo feito com em conta certa, digamos assim. A escrita da autora foi algo que me agradou bastante, porque eu sou perfeitamente contra esta ideia de que um livro young adult, leve, hot, qualquer um escreve. Não. Um livro deste género merece uma escrita de qualidade, tanto como outro género qualquer. Até porque um livro merece sempre à partida, mais que não seja por respeito à história, às personagens, ao autor e ao leitor, uma escrita de qualidade. E, portanto, sobre esse ponto de vista, este livro é exímio. Outra treta que anda por aí, desculpem-me a expressão, mas enfim, é que num livro young adult tem que ser tudo, é muito levezinho, é muito, se não tem densidade, não tem história, não tem enredo, os livros OT não têm enredo, treta. E este livro é a prova. Os personagens têm densidade psicológica, há um enredo e uma história que se conta, há uma história de vida destes dois que se conta e daqueles todos que os rodeiam, há as suas indecisões de quem está com a idade que eles estão, os seus medos, as suas angústias, os seus fracassos, as suas vitórias, como em qualquer livro onde as personagens têm densidade e onde as personagens estão bem construídas e onde há um enredo que nos quer levar até um determinado ponto. Que obviamente eu não vou dizer qual é, porque eu quero é que vocês leiam o livro. Isso faz com que, ainda por cima, num young adult, as personagens cresçam e que face a esses problemas, e vamos chamar tudo problemas, que eles têm, acabem por tomar uma atitude e acabem por ter ter a sua forma de manifestação. É um livro clichê, so what? Não vejo problema nenhum. Se estiver bem escrito, se houver densidade de personagens, se houver enredo, se houver, o único clichê que isto tem é se calhar o final. E mesmo assim, enfim, vão ler e depois digam.
Outra coisa interessante que este livro tem, quem me segue sabe, é o facto de os capítulos serem contados alternadamente. Portanto, nós temos capítulos contados por Nathan e temos capítulos contados pela Anastácia. E, portanto, nós temos a visão daquilo que lhes acontece pelos dois. E eu gosto de saber aquilo que ele pensa, gosto de saber aquilo que ela pensa. Sou um bocadinho cusca nessas coisas. E gosto de perceber como é que eles raciocinam. E às vezes como é que eles raciocinam atitudes de um de uma forma perfeitamente estapafúrdia e de uma forma que a gente não percebe como é que eles foram imaginar tal coisa. Verdade seja dita que houve momentos em que eu disse, oh meu Deus do céu, mas tu, a sério que tu estás a pensar isso? Mas onde é que raio de raciocínio é este? Claro que é isso que constrói o livro e claro que é isso que faz o livro e é isso que prende o leitor ao livro. Há um senão. Eu achei a Anastácia ingênua demais. Achei que ninguém com aquela idade era tão inocente, se quiserem, tão ingênua, tão pouco preparado para a vida. Mas, cá está, posso ser eu, velha, e portanto já a achar que, ou a não me lembrar bem como é que são os jovens naquela idade e a achar algo que na realidade não existe. Por outro lado, esta semana que passou, eu percebi que a ingênua sou eu em muitas coisas da vida. Portanto, se calhar, enfim, a minha primeira reação quando acabei o livro foi pensar, ela é ingênua. Uma semana depois de ter acabado o livro, quando estou a gravar isso, penso, se calhar, enfim, tu também és, tu também foste, tu também ficaste surpresa com muitas coisas esta semana, portanto, se calhar, enfim, leiam e depois digam-me se acham que a Anastácia é, na realidade, alguém que tem ingenuidade própria para a sua idade, o que é assim um bocadinho ingênua demais. É uma leitura compulsiva, é uma leitura envolvente e deixem que vos diga que o Nathan é o sonho de qualquer mulher. Eu acho que qualquer mulher quer ter um Nathan ao seu lado e, portanto, não há volta a dar. Este rapaz encantou-me e eu acho que este rapaz encanta qualquer pessoa que leia, independentemente daquilo que achar do livro. A personagem do Nathan é uma personagem sedutora e encantatória, sem margem para dúvida. Há alguns elementos que eu gostava de ter visto desenvolvidos, nomeadamente a relação do Nathan com os pais ou o próprio desenvolvimento da Anastácia, eu gostava de ver mais desenvolvidos. O tom leve, divertido está lá, mesmo nos assuntos sérios, o que faz com que se continue a ler compulsivamente o livro, apesar de nestes dois aspectos eu gostaria de ter visto um bocadinho mais aprofundado. Mas, quem sabe, ela vai fazer uma continuação, ou nunca se sabe, se estas duas personagens não nos voltam a aparecer. Agora este está lido e já aqui está na outra mão o Fogo Selvagem, que eu quero ler sem falta este mês. E digam-me vossa justiça, digam-me o que é que acharam deste quebrar o gelo, digam o que acharem e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.